Bom dia a todos. Vamos ficar em pé, abrir em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Deus bendito, cobre-nos com tua palavra. Que ela seja como um tsunami na nossa vida, dominando todo o nosso ser. Nós viemos, fomos salvos pela tua palavra. Entraremos no céu pela tua palavra. Glórias ao teu nome. Portanto, neste culto, neste momento de pregação, edifica a tua igreja, teu povo, não só aqui, mas pelo Brasil inteiro, criando um ardente desejo em todos por ouvir a verdade. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Queridos irmãos, vamos perguntar aqui. Supomos que permanentemente o governo diz, feche as igrejas. Não tem mais culto. Você sentirá alegria por isso? Você vai dizer assim, puxa, que bom. Agora no domingo de manhã, vou dormir até mais tarde. Domingo à noite vou passear. Quarta-feira não tem nem necessidade, porque eu não venho mesmo. Vou deixar o pastor e a família dele lá orando na casa dele. Deus o abençoe. Eu vou ficar orando de cá por bem do trabalho. É isso que você pensa? Se você pensa assim, se você está pensando em seu conforto pessoal, esse versículo aqui não cabe para você. Nem o capítulo 12 de João. Eu diria mais forte ainda. A Bíblia inteira não serve. Ela é apenas um passatempo seu. Cristo chama servos fiéis. E eu quero trazer esse versículo à luz. Eu faço questão de fazer isso, irmãos. Pegar o texto e dar o texto para vocês. Porque vocês vão entender o texto. Se eu ficar rodeando na Bíblia, pegando um verso aqui, outro verso ali, farei bem. Pode ter certeza que eu não desonrarei a Bíblia. Mas eu não darei assim aquele estímulo. Pegar um texto é igual pegar um prato de comida, não é? Aquela comida que você gosta, você fica no prato até terminar a comida, quando você está com fome. Não é verdade? É igual um copo d'água. Quando você está com sede, você bebe aquele copo d'água até a sede foi embora. Não custa nada. Então, queridos irmãos, é isso que eu estou tentando fazer. Ficar num texto, sem deixar de lado o contexto. Né? O contexto é a sala onde eu fico. Mas tem toda a área da casa, é o contexto. Tá? Agora os irmãos devem entender. Então eu vou dar um pouco eu vou fazer realçar um pouco o contexto aqui para vocês. De que maneira? Lembre bem, quem tem vindo na quarta-feira pode pegar um pouco o que eu tenho falado sobre João. Estamos agora, acho que na próxima quarta-feira nós vamos entrar, próxima quarta-feira, que tiver culto, os irmãos sabem, né? Óbvio. Entrar no capítulo 15. Mas lembrem bem, o capítulo 13, aliás, o capítulo 12, seguindo até o capítulo 17, formam aquela parte
onde Jesus fica só com os discípulos. Capítulo 13, faz questão que Judas Iscariote sai, porque ele quer ficar, ele vai fechar a porta, dizer, ninguém entra mais aqui, eu quero ficar com meus 11, e aí, ele começa a falar das verdades maravilhosas, ele vai falar sobre servo, tá? Ou amar uns aos outros, a atitude de servir, isso nós vemos no capítulo 13, capítulo 14, ele faz aquela promessa do Espírito Santo, capítulo 15 é lindo o capítulo, porque ele vai falar sobre fruto da vida, e sobre como o mundo vai nos odiar, e ele segue no capítulo 16, falando sobre esta perseguição. Deus nos daria o Consolador, ele fala também, vai nos dar o Consolador, que é Cristo em vós. E ele finaliza, antes de ir para a cruz, no capítulo 18, tratando sobre a oração, aí o capítulo 17, ele não ora pelo mundo, ele ora pelos eleitos, muita gente se complica com isto, tá? Jesus ora, ele falou, o mundo meu é o mundo dos eleitos, tá? Por isso eu oro por eles, e os discípulos, 11 que estavam com ele, representavam ali a igreja. Então Jesus estava orando por mim, e por você que é um crente em Cristo, que não se envergonha de ser um crente, não tem medo, se vier a morte, amém. Ali de um pastor Joel, ele não é daqui, ele colocou lá no Facebook, sobre o fato que ele parece que tem pegado a Covid, aí ele estava falando, se a morte vier, eu sei para onde eu vou. Essa é a confiança, mesmo para as horas tenebrosas da morte, o crente está ali firme. Muito bem, então vamos tratar agora de servos fiéis. Eu dei para vocês sobre isso, e nesse capítulo 12, Jesus convoca, é um desafio para os discípulos. Ele diz o quê? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, na realidade, irmãos, nós aprendemos com o nosso mestre, porque o que ele veio fazer ao mundo? Servir. Esse é o trabalho do Senhor, tá? Eu preguei aqui já anteriormente, ele é o servo dos servos. Se você quer aprender como servir, vai ao seu Senhor, aprenda com ele, que ele não veio para se mostrar, ele, desde o nascimento dele, desde a entrada dele ao mundo, ele se apresentou submisso ao Pai, ao Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, foi para lugares onde o Espírito o moveu aí, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Quem gosta disso? Sofreu, não teve lugar onde ficar, não tinha casa para morar, sofreu oposição diabólica e dos homens, desde o começo, sofreu ataques infernais do povo judeu, para matá-lo, e o caminho dele, ele focou na cruz, e dali não saiu, ele pegou aquele caminho e foi, até os discípulos tentaram dissuadi-lo do seu alvo, da sua meta, ele chamou Pedro, sai diabo, da minha frente, você não está falando coisa contra a vontade de meu Pai, ele veio para ir para a cruz, morrer pelo seu povo. Em outras palavras, ali estava um homem que se posicionou como cordeiro,
Tá? Se você pegar uma ovelha para ser sacrificada, você vai pegar, você pode até carregá-la, dependendo do tamanho dela, até o local de sacrifício. Cristo foi assim, o Cordeiro de Deus, que desde o seu nascimento até a cruz, ele foi conduzido pelo Pai, sem deixar a sua postura de homem Deus, tá? Sua autoridade, tá? Enfrentando oposição, quer dizer, Cordeiro na mão do Pai, perante os homens, homem, perante os homens, Deus homem. Cristo nunca deixou isso. Sua envergadura de personalidade, de homem e divina. Então nós temos 3 assuntos aqui para serem tratados. O próprio versículo já nos dá, então vocês não vão ter dificuldades. Vamos falar sobre servos fiéis, são o quê? Olha o texto, vocês não vão se perder. São seguidores, está vendo aí? Se alguém me serve, o que é que ele diz? Siga-me. É uma ordem, está vendo? Segundo lugar, servos fiéis estão prontos para servir. Serve. E em último lugar, em terceiro lugar, servos fiéis, agora vem a parte abençoadora desse assunto. Serão recompensados. Meu Pai o honrará. Ó, que Deus me dê graça para falar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, servos fiéis são seguidores. Se alguém me serve, siga-me. Eu acho maravilhoso isso, né? Seguir a Cristo. Sabe o que acontece hoje? Com esta dinâmica infundada do arminianismo. Eu aceito Jesus. E muitos falam assim: eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas não segue. Na Bíblia, conversão une mente, boca, mãos e pés. Neste caso aqui envolve o quê? Os pés. Siga-me. Mas não é aquele seguir arrastado, como se arrasta um morto. É o seguir voluntário, por amor. Cristo fala sobre isto. Há dificuldade em seguir a Cristo, queridos. Porque Ele mesmo diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele sempre falou isso. Você nunca vê Jesus falando de fazer uma decisão por ele. Ele sempre lidou com o homem na base de arrependimento e conversão. E quando havia isso, podia esperar que a pessoa ia seguir. Às vezes ele jogava, vamos dizer assim, pedra na frente, colocava um obstáculo para ver se a pessoa realmente tinha fé. Ele sabia da fé, mas era para mostrar que quando a fé é genuína, pode ter obstáculo que quiser, ela ultrapassa aquilo. Está vendo? Então, queridos, enfrentando uma verdade como esta, nós não somos seguidores daquele tipo que fica distante. Já viu? Nós não ficamos assim: opa, Jesus, fica de longe lá, eu estou lá de cá. Você lembra de Pedro? Como Jesus, quando Jesus foi
sendo levado para o meio dos seus inimigos, para as mãos tiranas de gentios e judeus, para ser levado à cruz. Jesus foi ficando sozinho. E Pedro, lembra da disposição carnal de Pedro? Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas aí ele começou a ficar distante. Você sabe que tem pessoas assim? Que na hora da dificuldade, ele começa a ficar distante. Ele começa a unir-se com a agenda deste mundo. Satanás sabe muito o que tem no seu coração. Ele conhece você. Satanás conheceu a mim quando eu era incrédulo. Ele sabe quem sou eu. Ele conhece todos os crentes na carne, porque ele conheceu a vida de vocês. Ele não conhece na graça, por favor. Na graça, só Jesus conhece. Só o Espírito de Deus sabe o que nós somos na graça. Mas na carne, Satanás nos conhece. Ele sabe do passado da gente. Ele sabe quem é crente e quem não é. Então, quando você encontra uma dificuldadezinha para ficar distante, você vai ficar, se você não é crente. Você não prepara o seu coração. Você tem que preparar. Você, quando vai viajar, vamos supor que a irmã Aparecida vai viajar amanhã para Minas Gerais. É o desejo dela. Então ela começa a preparar a mala, dando de mão todas as coisas. Não é verdade? Você arruma a casa para a chegada especial. Parentes, amigos. Nós temos que nos preparar também para seguir a Cristo. Por exemplo, a escola bíblica dominical. Cuidado. Prepara, porque Satanás sabe como atacar você de antemão. Sábado à noite ele faz isso. Ele sabe que se você chegar um parente na sua casa, você não vem no culto. Não vem. Então começa a orar. Senhor, amanhã eu desejo te servir indo para a escola bíblica dominical. Não permita, Senhor, que chegue de pessoas aqui. Tá? E se você tem esse poder sem o domínio do seu marido para fazer isso, se ele está liberando isso, você vê. Chegou a pessoa em casa no domingo de manhã, falou, vamos para a igreja comigo, assistir a escola dominical? Vamos, se não, fica aqui, tá? Logo eu vou estar, tal hora eu vou estar de volta. Seguindo a Cristo, qualquer culto, irmãos. Essa é a dinâmica da fé. Seus pés pertencem ao Senhor. Então fique ali perto dele. Outro detalhe, nós nos convertemos para segui-lo. Você lembra dos crentes em Tessalônica? Capítulo 1 daquela carta deve ser um capítulo, só tem 10 versículos. E nós deveríamos decorá-lo. Decorar esses versos. Tá? Porque Paulo diz que quando ele chegou ali com Silas, tá? 2 homens que começaram a pregar, foi um avivamento, irmãos. Um avivamento. Porque aquele povo se converteu mesmo. Se vocês olharem ali, diz a Bíblia que eles abandonaram os ídolos. Tá? Pegaram mesmo, todo e qualquer ídolo. Aquele povo tinha a estátua ali, a deusa Diana ali, e outros deuses, eles eram assim, naquele tempo, era terrível, tá? Vocês sabem como o coração do homem natural, eu era idólatra, eu não adorava a Aparecida, a outros ídolos que tem, né? Que a igreja católica promove, o espiritismo promove, ídolos e mais ídolos, não. Eu não tinha isso, porque eu nasci no lar evangélico, mas a idolatria é cravada no coração. Os ídolos deste mundo venerava, por isso que deixava a igreja, tá? Porque eu tinha um coração voltado para os ídolos.
Mas o que aconteceu em Tessalônica foi que quando eles se converteram, o que aconteceu? Eles pegaram tudo ali, eles não ficaram dando para os vizinhos, eles quebraram. É assim que conversão faz. Você lembra de Jacó com a família? Que quando os filhos dele mataram aquele povo da cidade de Siquém, porque o moço tinha violado a irmã deles, Diná, eles ficaram com tanta raiva que foram e entraram na cidade, fizeram com que um acordo com os homens de que todos eles deveriam ser circuncidados, se eles quisessem que o povo que participasse deles, mas fizeram de propósito um trama. Os homens se circuncidaram, os irmãos sabem o que é circuncisão. Ficaram dias sentindo dores. No terceiro dia, eles não tinham antibiótico, essas coisas naquele tempo, coisa para passar a dor assim. E terceiro dia, eles não podiam fazer nada. Estavam todos ali, sentindo a dor. Foi que eles entraram e mataram os homens da cidade. E Jacó ficou apavorado. O que vai acontecer com as outras cidades por perto? Vão vir atrás de nós. Então o que Jacó fez? Se vocês querem Deus com vocês, peguem os ídolos. Vocês trouxeram ídolos da casa de Labão. Peguem, joguem tudo, escondam tudo debaixo de uma árvore aí. Senão Deus não vai estar com vocês. Sempre Deus tratou com idolatria assim. Jogue fora. E aí foi que Deus trouxe a libertação. O povo não veio. Queridos irmãos, num sentido mais especial do trabalho da graça, foi assim com a igreja de Tessalônica. Porque aquele povo abandonou os ídolos. Jogou fora com a conversão. Sabe o que a Bíblia diz? Se converteram a Deus. Está vendo o que acontece? Quando nós nos convertemos, irmãos, a conversão é o seguinte: você está indo nessa direção, está vendo os pés? Depois você toma outra direção. Tem muita gente assim, dizendo: aceitei Jesus, mas os pés estão indo na mesma direção de antigamente. Isso não é conversão. Está vendo? Então eles se converteram ao Deus vivo, deixaram os deuses mortos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E diz no versículo 10, o último versículo daquele capítulo: para esperar dos céus o Senhor, que os livra da ira vindoura. Está vendo? Temor. Paulo diz ali naquele capítulo que eles provaram que eles eram eleitos. Estou vendo aqui que vocês são eleitos de Deus. Que coisa, né? Os eleitos provam que são eleitos pela conversão. Queridos irmãos, vamos assegurar isso aqui firmemente. Prova que é um eleito de Deus. Eis aí a doutrina da eleição. Não, para eu sou eleito. Não. A doutrina da eleição é provada na vida. Eu abandonando os ídolos para servir o Deus vivo, que me livra da ira vindoura. Está vendo aqui? Que é isso, queridos irmãos? Então, não somos meros admiradores. Tem pessoas que querem doutrinas para enfeitar a casa, a vida. Opa, eu gosto dessa doutrina, depravação total, eleição incondicional e outras coisas. Ai, que coisa admirável, maravilhosa, tal. Está enfeitando. Nós não somos admiradores, nós somos seguidores do Senhor. Então, queridos irmãos, cuidemos, porque na nossa idolatria, nós pegamos coisas para criar mais ídolos, até dentro da Bíblia. Também, irmãos, alguns creem, mas não querem segui-lo. Não querem, porque custa um preço. Cuide com essa ideia absurda de que você é salvo porque você fez uma decisão. Prova a sua decisão indo.
Um homem um moço que quer casar com uma moça, ele prova que ele a ama, estando com ela, arrumando tudo, protegendo a moça. Isso é prova de amor. Como é que eu provo que eu amo a Cristo? Seguindo. Nós não somos meros admiradores, tá? Outro detalhe, nós seguimos, irmãos, para que Ele nos guie. Nós precisamos dele. Onde está o Senhor, está o servo. Os irmãos percebem? Na Bíblia é tudo assim, queridos irmãos. Toda a ordenança do Novo Testamento e no Velho Testamento tem vamos dizer, esse ensino. Onde está o Senhor, está o servo. Você lembra de Josué? Por que Josué foi preparado para ocupar o lugar de Moisés? Porque quando Moisés era vivo, Josué estava perto dele. Estava ali. Precisava de alguma coisa? Está ali, pronto. É assim que o servo faz. Jesus escolheu os 12 discípulos, deixou Judas fora. Por quê? Os outros 11 discípulos estavam ali perto dele. Pode me seguir. Você lembra de Mateus? Quando ele chamou Mateus não ficou ali na coletoria, trabalhando, fazendo o seu trabalho de coletor de impostos. Não, ele deixou. Vou seguir o Senhor. Foi assim. Ele não chamou Zaqueu para sair de casa e segui-lo, porque ele tinha os 11 discípulos. Mas Zaqueu ficou em casa como servo. Está vendo aqui? Irmãs e irmãos, não significa que você vai sair, eu vou para todo Ribeirão Preto agora, divulgar o Evangelho, fazer o trabalho do Senhor. Tem muita gente que faz isso, irmãos. Deus quer os seus servos no seu próprio lugar. Dona de casa, seguindo a ele ali. Esposa, seguindo como esposa. Filho, como filho. Marido, como marido. Está seguindo ao Senhor. Na igreja, no lar, nos seus deveres. Quando o Senhor chama para um trabalho especial, aí é outra coisa. Ele tira do seu lugar. Separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Ele nunca vai chamar uma mulher para ser pregadora, nem pastora. Se alguma mulher está fazendo isso, é da vontade dela, ela está vindo de moto próprio, mas aquela linguagem, tá? Ela está vindo com a direção dela mesma. O Senhor não chamou. Muito bem, cada um no seu devido lugar, funcionando como deve ser um servo de Deus. Tá bom aqui, irmãos? Veja como é que nós fazemos. Nós precisamos dele. Onde está meu Senhor? O que eu devo fazer? Quem é aqui o crente que não precisa? Às vezes você está desesperado em casa. O que eu faço? Tem aquela irmã que é sozinha. O que eu faço, Senhor? Está ali orando, pedindo direção de Deus. Eu não sei como fazer. Nós vivemos na carne, irmãos. Eu, minha esposa, vocês aí, nós ainda estamos na carne. E vai ser assim até a nossa morte. Então a própria carne, queridos irmãos, nesta carne mortal aqui, está vendo? Então estão todos os princípios do pecado. Estão todos alojados aqui. Tá? Tá vendo? Dá um beliscão em você, para você ver que o sentido da morte está presente. Pega uma agulha, faz isso em você. Você vê que a morte está ali. Você sente dor. E onde tem dor é por causa da presença da morte. E onde está a morte, os princípios do pecado estão. Pronto. Quando você tiver um corpo de glória lá no céu, você vai perceber que não vai ter mais isso. Você vai ter um corpo glorificado, um corpo santificado, nunca mais. Mas aqui não. Nós precisamos do Senhor.
Onde está o servo, o Senhor está o seu servo. Senhor, eu preciso. Ele vai ficar orientando a gente. Nós não sabemos o que fazer, né? Nós tomamos decisões erradas. Eu tenho que estar perto dele, para que ele me oriente, tá? Eu vejo poucos crentes hoje, irmãos, sendo crentes de oração, pedindo orientação de Deus para o que deve fazer. Eu vejo isso, tá? Às vezes, Deus, por isso, irmãos, é a importância da igreja local. Porque quando o Senhor quer que nós busquemos orientação, tem um pastor. Tem coisas que só o pastor pode fazer para você orientar. Desde que o pastor tenha caráter cristão. Se você procura uma igreja que ensina errado, você vai ter ensinos errados. Tá? Onde há uma gota de ensinamento errado, pode ter certeza, irmãos, vai ampliar os erros logo. Vão ampliar. Tá? Então, cuidado. Também, irmãos, na igreja é um lugar de gente amadurecida. Tá? Hoje, o que mais faltam são pessoas crentes amadurecidas. Nós estamos tão confinados em nós mesmos, tão desejosos de sentir o prazer do mundo. Tá? Não digo os prazeres imorais, não. Aquela plenitude da prosperidade. Nós queremos isso. Então, você vê crente aí curtindo aquela novela onde tem um romance. Você está tão descontente com a vida. Cuidado. Está tão descontente que você começa a choramingar por dentro. Começa a falar, eu quero isto. É isso que o mundo está fazendo hoje, irmãos. Mulheres querendo ser homens. Por isso que toma frente. E Deus solta. Logo elas querem até fisicamente parecer como homem. E homens com mulheres. Então os crentes têm que ter cuidado, porque o mundo é assim. Quando Deus solta o mundo, como vocês estão vendo, lésbicas, homossexuais, vão aparecendo. Cuidado, porque é Deus soltando. E Ele faz na ira dele. Então os crentes têm que ter cuidado. Nós estamos vivendo em perigo. Precisamos ter perto o nosso Senhor. Está dentro de uma igreja onde tem pessoas amadurecidas. E minha expectativa é que vocês, irmãs que estão aqui, sejam capazes de ajudar as moças, as meninas. Nós estamos com nossos jovens e adolescentes jogados. Sem uma liderança, porque jogaram a família fora. Jogaram. Então elas precisam, esses nossos jovens precisam de orientação. Tá? Muitas meninas namorando, sem uma diretriz. O mundo está aí, ó, pipocando, ficando de perto. Vai, deixa de lado, deixa de ser boba, deixa de ser bobo. Curte o mundo, curte sexo. Nós precisamos estar perto. E homens e mulheres amadurecidos precisam estar como servos. Tá? Então Satanás está atirando para todo lado. Ele atira naquela família, atira nos jovens, atira nos adolescentes. Está assim este mundo, irmãos. Então a igreja de Deus é constituída de servos. Tá? Não de arrogantes, que querem saber mais do que os outros. Não. Tudo que nós sabemos aqui, tudo que eu devo saber, é para ajudar. Não para ser, aquele pastor. Não, eu nem sei. Tem pastores aí que sabem muito mais do que eu. Tá? Muito mais. Glória ao Senhor por eles. São homens de Deus. Tá? Então vamos lá, queridos irmãos. Outro detalhe aqui. Provamos também que o seguimos pelo fato de que o vemos. Olha, irmãos, nós temos esse problema natural. O homem natural não pode ver o Senhor. O homem natural vive dos sentidos, irmãos, dos olhos, do cheirar,
do falar, do apalpar, são os sentidos do homem natural. Tá? E é normal isso. Mas é o homem natural. Passou disso é loucura. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2. Passou disso é loucura. Mas nós somos espirituais. Quem é crente aqui é espiritual. Tá? A Bíblia, olha, cuidado com aquele ensino de 3 tipos de pessoas. Natural, que é o incrédulo. O carnal, que é aquele crente que não é nem espiritual e nem é natural. Ele fica no meio termo, chamado crente carnal. Não existe isso. Só tem na Bíblia 2 tipos de homens: o homem natural e o homem espiritual. Você pode ser um crente, a pessoa que hoje se converteu, ele é chamado de espiritual. Sabe por quê? Sabe qual a razão? Habita nele o Espírito Santo. Só isso. Então ele pode aprender de Deus. Então, queridos irmãos, nós vivemos como? A irmã Rosa, o Gessé, qualquer irmão. Nós não vemos o Senhor. Está vendo aí? Você consegue tocar em Jesus? Não. Nós não vemos. Tá? Nós saímos daqui, vamos para nossa casa. Vamos curtir a vida natural. Vamos chegar a almoçar, tá? Nós vamos, como alguns fazem, descansar um pouco à tarde, preparar para vir para o culto à noite, né? Vida natural. Mas tem um dispositivo a mais no crente, que é viver pela fé. E nesse caso aqui, queridos irmãos, é que o homem espiritual, ele se desenvolve, ele amplia esta visão, tá? Se a sua fé, tá? Então, você é igual criança, né? Criança, dificuldade, aquela criancinha, a visão dela vai se abrindo e logo ela está enxergando muito bem, tá? Então, queridos irmãos, nós ampliamos a fé. Como fazemos isto? Lembra bem? Vamos não retificar, vamos assegurar que o crente vive pela fé. Cuidado com movimentos pentecostais, porque vivem pelo sentimentalismo. E, aliás, não é só movimento pentecostais. Parece-me que a ideia hoje de culto é sentimentalismo, de que eu estou dentro de uma igreja para viver de sentimento. Cuidado com o que, porque nossos cultos hoje, os cultos que estão fazendo hoje, a maioria são primordialmente, essencialmente emocionais. Eu tenho que sentir. Eu levanto as mãos, porque eu quero sentir. Está vendo? Eu canto aquelas músicas, jogo fora as músicas que fazem a gente pensar, os hinos do cantor e outros hinos fora do cantor, faz a gente pensar. Jogaram isso fora, para trazer músicas sentimentais. É como que é um tipo de como eu diria, irmãos, aquele sistema quase espírita, diria, de atrair a divindade para perto, para eu sentir aquela presença de Deus. Caso contrário, não é culto. Nós não vivemos assim. Nós acompanhamos nosso Senhor pela fé. O justo viverá da fé. O que é isso? O problema é este. É que a maior parte dos crentes hoje, eu diria para os irmãos, 80%, se eu não me engano, chegaríamos até, se eu não me enganar, a 90%. Eles não leem a Bíblia. Não leem. O domínio da nova era é tão forte hoje, tão forte, que nós queremos sentir. Por que está nessa igreja aqui o pastor Davi Sena? Ele só vem com a palavra de Deus, fere a gente. Eu não gosto daquilo, não gosto. Mas escuta, a Bíblia é assim.
A Bíblia vem aqui, queridos irmãos. Mexe com o nosso pensamento. Faz a gente pensar. Vem na cabeça. Por quê? Queridos irmãos, é um livro. Nós não estamos lidando com homens aqui. Nós estamos lidando com Deus. A Bíblia não é um ramalhete de flores, não. Nós não vamos chegar e ficar ali na porta dando uma lembrancinha para ver se as pessoas voltam aqui. Não. Quem vem aqui, vem para ser ferido. A Bíblia fere a gente. Depois vem o bálsamo, tá? Depois vem aquele bálsamo gostoso. E na vida é assim. Se eu estou precisando de uma cirurgia faz doer, né? Os médicos vão cortar, perigo até de morrer. Né? Mas depois, a cirurgia bem feita, realizada por eficientes profissionais, tem problema. Depois você sente a bênção. Tá? Olha, queridos irmãos, é assim que nós vivemos. Quanto mais ter a Bíblia lida, ouvida, com meditação, mais a fé aumenta. Eu vou repetir isso aqui, porque eu sei, queridos irmãos, que ao chegar em casa, nós jogamos isso fora. Eu falei para os irmãos de um homem nos Estados Unidos que morreu paupérrimo. Mas ele tinha recebido uma herança, uma Bíblia da tia dele. Cada página da Bíblia tinha dólares. E ele nunca abriu a Bíblia, morreu paupérrimo. Nós fazemos isso. Não gostamos da Bíblia. Por quê? Porque não é crente. Quem não gosta? A natureza nossa não gosta. Então eu tenho que lutar. Como crente, eu tenho que lutar contra a minha natureza. Eu tenho que amar as Escrituras. Eu tenho que voltar para ela. Ela é importante? É. Então, queridos irmãos, não pode ficar um dia da semana sequer sem ler a Bíblia. Porque vai ser prejuízo para mim. Vai ser prejuízo. Se eu não gastar pelo menos 15 minutos a meia hora por dia lendo a Bíblia. Meditando. Eu não vou ter a palavra de Deus. Você sabe que os animais, como vaca, bois, quando comem, à noite, sabe o que ficam fazendo? Aquela comida volta. Né? E eles ficam ali, mexem a boca durante a noite toda. Nós lemos a Bíblia para isso, para aquilo voltar nossos sentimentos. E quando o servo está perto do Senhor, precisando de socorro, o Senhor dá logo a Bíblia. Gravo a tua palavra, guardo a tua palavra no meu coração. Qual finalidade? Para não pecar. Está vendo? É assim o crente, queridos irmãos. Então, se você não lê a Bíblia, chegou o momento de você ser encarado por esta verdade. A Bíblia não é um livro para você usar, pôr lá na sala da sua casa. Esse livro não vai ficar espantando demônios, não. Só porque eu abri lá no Salmo 91, vai espantar maus olhados. Longe disso. Vai atrair bênção para dentro de casa, vai atrair dinheiro. Se você pensa nisso, você está fazendo o livro de Deus um livro de superstição. Não é assim. Então vamos adiante, irmãos. Nós vivemos pela fé. E pegue a sua fé e amplia, irmãos. Não faça da sua fé como você faz com o pão, com a massa de pão, quando você coloca fermento. Aquela massa amplia, né? Não faça da sua fé assim. Eu estou na igreja hoje, que bênção! Fui lá na frente, dediquei minha vida. Fermento, puro fermento.
dediquei, joelhei lá na frente, vou voltar, agora amanhã minha vida vai ser... Fermento! Você está colocando fermento na massa. Não faça isso. Vida cristã pela fé assegura que sua fé está crescendo, crescendo. Você como servo ali, unindo a palavra de Deus na vida, com a vida de oração, humildade, dependência de Deus, consagração, cerca-se de que você é uma pessoa que precisa do Senhor, cada momento, não importa se é um pastor, não importa se é filho de crente, não importa, assegura que você é um fracote, tá? Que precisa crescer. Queridos irmãos, não tem diferença. Você olha para a vida de Elias, você fala, opa, gente, Elias, mas Elias era igual a nós. Você olha para Paulo, grande Paulo que recebeu revelações, foi até em espírito ao céu, coisa que Deus deu somente para Paulo, nem deu para os outros apóstolos. Mas ele era tão fraco como nós, que ele aprendeu em experiência própria. Quando estou fraco, quando sou fraco, então sou forte. Nós somos assim, meus irmãos. Todo momento, dobra o seu joelho no chão. Senhor, guarda-me, guarda minha boca. Guarda-me, porque eu sou tremendamente capaz de ofender teu nome. Eu sou fraco. Eu tenho a tendência de não perdoar os outros, de ofender os outros. Eu não sou uma boa mãe, nem um bom pai, nem um bom marido, nem uma boa esposa. Eu não sou um bom empregado, eu tenho tendência à preguiça. Fale com o seu Senhor. Assegura, então põe a palavra de Deus ali que você vai ver como a palavra de Deus começa a criar aquela consistência na sua vida. Ela começa a dar aquele timbre na sua alma de crente. Você vai amadurecendo. Tá? E é isso que nós precisamos para seguir a Cristo. Homens e mulheres maduros na fé. Para falar com os outros. Para ajudar os outros. Para não ser levado, tá? Chega alguém, olha, eu tô... Não, você não é assim. Você é daquele tipo que, pela fé, você abre a Bíblia e fala. Nós precisamos disso hoje, urgente. Tá? Você tem que encarar os maus, os que chamam evangélicos lá fora, e não, nem crentes são. Você não é crente. Você não se converteu. Tá? Nós precisamos disso, queridos irmãos. O avivamento chega quando nós estamos perto do Senhor, tá? Mais perto dele, mais fogo inflama na vida. Nós cantamos aquele, vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Mas escuta, como nós estamos sendo inflamados, vivifica, nós estamos perto dele. Quanto mais perto do Senhor, mais valentes somos. Começamos a ver nossa fraqueza. Lembra de Daniel? Quando estava perto do Senhor, capítulo 11, se eu não me engano, capítulo 10, digo. Ele sentiu tão fraco, que ele não podia levantar. Mas o Senhor tocou nele e o ergueu. Quanto mais fraco, eu preciso dele. Quanto mais arrogante eu sou, mais eu fico distante dele. Está vendo? Mais arrogante, menos da Bíblia, menos oração. Oro lá de vez em quando, abençoa, acabou. Não há contextualidade na oração. Não há dinâmica nisto, porque eu não estou perto do Senhor. Então, queridos, eu passei só, siga-me. Você está seguindo? Há esse prazer? Pastor, eu sou tão fraco. Eu tenho um contexto de problema na minha vida. Gente me importunando sempre. Tem problema. O Senhor está perto. Fique perto dele.
Não saia. Quando você fica sendo teimoso, o teu Deus sabe como te pegar. Tá? Ele sabe. Ele sabe como arrastar um crente para perto dele. Tá? Nenhum crente fica sem isso. Ele vem, o amor dele é imensurável. Ele fala com brandura. Eu sei que eu não sou brando igual ao meu Senhor, mas eu quero aprender dele. Ele vem com brandura, tá? Mansidão, carrega seus fardos, sente suas dores, chora lá dentro pelo Espírito com você. Mas chega o momento que ele pega o cinto dele e dá uma cinturada boa, dói, para ter você mais perto, para falar-lhe ao seu coração, enchendo você de fé e coragem. Você vai conhecê-lo perto. Deixa-me assegurar outra coisa aqui para você, é que ele é tão maravilhoso, que ele quer que você saiba, desde já, que você será igual a ele, lá na glória. Nós estamos caminhando, dia a dia, sendo transformados à imagem dele. Então vem corte aqui, provação aqui, dificuldade aqui, mas ele está fazendo o trabalho, é chamado predestinação isso. Eu já falei com vocês. Então ele está lidando, tá? Aqueles incrédulos que ele coloca perto de você, pode ter certeza, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso em sua vida, tá? Desde que você é servo, desde que você está seguindo, para ensinar como viver. Um dia nós estamos, irmãos, está vendo essa arena aqui? Tá? Nós estamos vendo o jogo acontecer? Não, nós estamos dentro do jogo, nós estamos no campo, tá? E um dia vai terminar, o jogo vai terminar. Sairemos vitoriosos, aliás, somos vitoriosos. Sairemos triunfantes da arena bendita, para entrarmos no lar eterno, onde nunca mais, irmãos, enfrentaremos o que enfrentamos hoje. Dores, tristeza, tentações. Estamos passando. Então, meu incentivo aos irmãos, siga o Senhor, pode segui-lo, tenha medo não, seja mais fiel a Ele, mais fiel, Ele é fiel a você, Ele nunca lhe abandona. Que o Senhor aplique a sua palavra, poderosa palavra, em nossos corações, nesta manhã.